Tá tudo bem, quer dizer, mais ou menos bem. Porque essa é a primeira vez que o Brasil perde pro Japão na história do confronto. E é um fim da invencibilidade de 26 anos contra uma seleção asiática. Tem muita coisa dentro, muitas camadas dentro desse resultado. A gente vai ver o VT sobre essa derrota e na volta eu quero que vocês comentem tudo. Será que acabou pro Fabrício Bruno na seleção ou é exagero falar isso? Quem foi o pior em campo? Quem foi o melhor em campo? Qual é a culpa dessa virada? Tão incomum ver o Brasil tomar uma virada ganhando de 2-0? Rodou. O Brasil começou o jogo meio desatento, mas acordou na partida. E após jogada iniciada em Bruno Guimarães, é Paquetá quem dá um passe açucarado para o estreante Paulo Henrique fazer esse lindo gol e abrir o placar para o Brasil. A seleção continuou buscando mais. E novamente é Lucas Paquetá quem serve Martinelli para mandar de canhota e ampliar para o Brasil. Mas no segundo tempo a coisa desandou. Logo aos 6 minutos, Fabrício Bruno erra na área e Minamino aproveita e diminui para o Japão. E novamente o Brasil desatento e após cruzamento, Nakamura chuta de primeira e Fabrício Bruno acaba empurrando para o fundo da rede. E foi então que o Japão quem não desistiu e após cruzamento, Ueda de cabeça vira o jogo. Final, Japão 3, Brasil 2. É a primeira vez que os japoneses vencem a seleção brasileira. Gente, a gente fica chateado pelos jogadores, né? Porque os caras trabalham tanto, são jogadores super profissionais. Imaginam para chegar ali no nível da seleção brasileira? Não é qualquer jogador, é jogador de ponta, né? E a gente comentou aqui nesse programa, esse jogo e os próximos dois da data FIFA de novembro, eles vão ser importantes para definir a lista de convocados, que já sai mais ou menos lá em março, o Ancelotti já vai ter tudo na cabeça. Ou seja, esse jogo era jogo de vida ou morte para todos esses caras que estavam aqui. Ele fez uma opção de um time, vamos dizer assim, os reservas, basicamente, e no meio de campo ali na cabeça, no miolo, ele também mexeu na questão tática para experimentar. Lucas Pedrosa, boa tarde para você. Venê também, boa tarde, você de casa. O que deu errado? Por que tomou uma virada o Brasil? Tem uma explicação? Tem, claro que tem. Primeiramente, boa tarde a todos, você, Fernanda, Venê, galera de casa. Existem derrotas, Fernanda, que elas ensinam mais do que as vitórias. É verdade. Porque se o Brasil tivesse ganhado hoje do Japão, a gente entenderia que manteve o equilíbrio, que alguns jogadores ainda estariam na disputa. E eu acho que quando a gente está falando sobre um amistoso, dentro de uma data FIFA em que o Brasil sai de um 5-0 contra a Coreia e toma de 3-2 contra o Japão, a palavra testes, para mim, principalmente nesse segundo jogo, ela é o mais importante. E aí a gente pode separar aqui quem passou e quem não passou no teste. Porque existe uma lista de 26 jogadores que está sendo formada e o Ancelotti tem menos de 3 meses de trabalho, então ele obviamente está tentando da forma dele acelerar um processo de escolha, de apuração, para ele entender quais são os nomes que ele vai conseguir levar para a Copa do Mundo. Aí você olha o primeiro tempo do Brasil com um 4-3-3 e um 3-2-5 com a bola, um 4-3-3 de forma geral e sem a bola o Brasil muitas vezes marcava num 4-4-2, foi um Brasil que conseguiu dominar o Japão, conseguiu criar oportunidades. Eu acho que a melhor notícia que o povo brasileiro pôde ter no jogo de hoje, sem dúvida alguma, foi o Paulo Henrique. Se você não tiver essa percepção, é só tirar um pouquinho de clubismo, porque eu vi uma galera brigando por conta de clubismo dentro de rede social. É verdade. É só tirar um pouquinho de clubismo que você vai ver que o melhor em campo foi o Paulo Henrique. E ele conseguiu fazer um gol na sua estreia como titular com a camisa da seleção brasileira, o que é algo enorme, o que é algo de um jogador que conseguiu sonhar com esse momento e a trajetória dele de merecimento acabou coroando com esse gol depois do belo passe do Bruno Guimarães e uma boa tabela do Paquetá. E esse também, para mim, aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve jogando como titular. Deu essa assistência para o Gabriel Martinelli, não senti o próprio Luiz Henrique hoje fazendo o que ele vinha fazendo, que era brilhante, mas eu acho que para o nível do Luiz Henrique ele ficou um pouco abaixo hoje, isso não muda a minha percepção, tem que estar na Copa do Mundo. O Bruno Guimarães fez mais uma excelente partida e para mim é o cara que mais cresceu junto com o Ancelotti. O Casemiro oscilou um pouquinho hoje e a linha defensiva foi o grande problema. Se no primeiro tempo a gente conseguiu sair com 2-0, com Paulo Henrique e Martinelli controlando o jogo, a linha defensiva, desde o primeiro tempo, já estava sofrendo um pouquinho, principalmente na figura do Carlos Augusto, um lateral esquerdo que joga na Inter de Milão. Muitas vezes atua até como terceiro zagueiro e o ponto forte dele
é o sistema defensivo, é a defesa, porque a Inter tem que marcar com muita veemência para poder priorizar os homens do ataque. E ele foi muito mal na partida de hoje. Ele é um péssimo jogador, Pedrosa? Nada disso, longe disso, ele é um ótimo jogador. Mas para a seleção brasileira, quando você está falando de testes, para mim, ele não passou. Sim. Assim como você for olhar, não, eu vou falar do Fabrício Bruno, mas o Richarlison para mim não passou. Em nenhum momento que ele foi convocado pelo Ancelotti ele passou. Para mim o Ancelotti tem que abrir mão dessa convicção. O Joelinton, em nenhum momento que ele vestiu a camisa da seleção brasileira ele passou. Para mim ele está reprovado nos testes. E aí a gente olha o Fabrício Bruno, que é um ótimo jogador também, que mereceu estar lá na seleção brasileira. E quando tinha exigido do Fabrício Bruno antes na seleção, ele foi muito bem contra a Espanha. Foi o jogo da Inglaterra? Foi muito bem contra a Inglaterra. Foi, né? Inglaterra e Espanha. Mas no teste final, chegando perto dessa Copa, nessa lista de apuração, ele foi muito mal. E a gente tem que entender que se você está falando de seleção brasileira, um zagueiro do nível dele não pode errar da forma que ele errou. Ele errou, acabou trazendo não só uma instabilidade emocional para ele, mas também para toda a seleção brasileira. E o Brasil tomou uma virada desastrosa. Mas não só ele não, tá? O Beraldo falhou no gol de cabeça, o Hugo Souza falhou no gol de cabeça e para mim também não passou no teste, zero segurança do Hugo Souza. E o Brasil acabou tomando uma virada que, repito, ela serve de sinal de alerta e ela é mais importante até do que uma vitória. Pô, meu Deus, você está falando que perder é mais importante que vencer? Não, lógico que eu queria vencer, todo mundo queria vencer. Mas as derrotas, ainda mais da forma que foi, tão perto da Copa do Mundo, em que a gente já viu coisas assim acontecendo com a nossa seleção, elas podem ensinar bastante. Além dos testes, eu acho que fica também uma sensação de, opa, se a gente não jogar 100% sempre, a gente vai ser surpreendido. Sim. E não tem mais esse negócio de gente boba no futebol. O Japão é uma seleção muito bem treinada, é a 19ª do ranking, tem vários jogadores que atuam em solo europeu e conseguiram combinar num trabalho bem feito durante mais de uma década nessa vitória contra o Brasil. Paquetá, que fez um belíssimo jogo, ele vai ser, na minha opinião, esse ponto, esse pino de estratégia tática. Você concorda comigo, Pedrosa? Concordo, ele é o disjuntor dessa mudança do 4-2-4 para 4-3-3. E eu acho que o mais importante é que a gente vê uma seleção com trabalho. O Brasil hoje é uma seleção organizada. Tomou de 3, Pedrosa. Eu tô falando aqui mesmo, depois de ter tomado de 3. O Brasil do Ancelotti é uma seleção organizada. E o mais importante dentro de uma Copa do Mundo é ter variação. É ter condição de você ter repertório para escolher. Muitas vezes o 4-3-3, que seja com Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, ou o 4-2-4, com os 4 homens de frente lá na velocidade. Hoje o que fica claro para mim é que ele já não encara mais a seleção brasileira de fato como um centroavante. Quem tá jogando de atacante é o Vinícius Júnior. E que muitas vezes cai pela ponta para poder fazer essa dobra com o Martinelli, ou abre posição, mas o atacante da seleção brasileira hoje, inclusive jogando de costas muitas vezes, foi o Vinícius Júnior. E que eu acho que é algo que vai acabar se encaixando, seja no 4-3-3, ele utilizando Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior como centro, ou no 4-2-4, você adicionando o Estevão da vida ali, como entrou no segundo tempo, ou até o Luiz Henrique quando precisar. Então, hoje você tem duas formações. Isso, para um cara que tem 3 meses de trabalho, para mim é positivo demais, porque ele conseguiu passar ideias simples e você tem uma seleção organizada. Então, para mim, o Ancelotti, mesmo com essa derrota, mesmo com o desastre que aconteceu no segundo tempo, tem que lembrar, são testes feitos e a gente vê uma seleção bem mais organizada do que foi a do Dorival, do que foi a do